Hi everyone, how are you doing today? Now we're having our class number 3, nossa aula número 3 de vocabulário acadêmico e profissional. Muito importante essa aula para a gente aprender como falar sobre expressões da nossa vida acadêmica e da nossa área de atuação. Essa nossa aula é a aula correspondente ao dia 23 de setembro, perfeito? Bom, que termos técnicos e expressões formais são importantes aqui? Então, quando a gente fala de realizar pesquisa, conduct research, analisar dados, analyze data, tirar conclusões, draw conclusions, citar fontes, cite sources, submeter um artigo, submit a paper, né? E frases formais para contextos universitários. Então, de acordo com a literatura, according to the literature, os resultados sugerem, the findings suggest that. Vale ressaltar que it is worth noting that, à luz desses resultados, in light of these results, isso levanta a questão de this raises the question of. Então, se você quiser, você pode pausar e repetir essas expressões. Perfeito? E é interessante que nos textos acadêmicos é muito bacana a gente trazer termos técnicos, expressões formais, conectores, verbos acadêmicos e substantivos abstratos, porque isso transmite maior domínio da língua. Perfeito? Agora, por área de estudo, né? Nas ciências humanas, palavras muito estratégicas, né? São ethnography, que é etnografia, discourse analysis, que é análise do discurso, historiography, que é historiografia, hermeneutics, hermenêutica. Nas ciências exatas, algorithm, que é o algoritmo, differential equation, equação diferencial, quantum mechanics, mecânica quântica, statistical significance, significância estatística. Nas ciências biológicas, expressões bacanas aqui para a gente trazer para o nosso discurso e para os nossas trocas. Gene expression, expressão genética. Biodiversity, biodiversidade. Cellular respiration, respiração celular. E ecosystem, ecossistema. E nas artes e comunicação, alguns exemplos: composition, que é a composição. Cinematography, cinematografia. Narrative structure, estrutura narrativa. Visual rhetoric, a retórica visual. Percebe como é possível e necessário ser intencional nas expressões que a gente usa? Então, uma leitura ativa é fundamental. Então, procure ler textos acadêmicos em inglês relacionados à sua área de estudo, destacando sempre termos desconhecidos, né? Você vai anotando e vai montando o seu glossário. Aplicativos também, recursos online, como Quizlet, Anki, Memrise também é bacana, que ele vai criar flashcards, né? Aqueles cartõezinhos com ideias fundamentais, personalizadas, né? Com termos de cada área, né? Que você está estudando no teu campo de atuação. E assim você cria glossários pessoais. Então, por categoria temática, definições, exemplos de uso, traduções de termos, né? E técnicas de memorização são importantes, como mnemonics, associações mentais, mapas conceituais, mind maps, né, como a gente fala, para conectar novos termos e conhecimentos prévios que você já tem, perfeito? Bom, para usar a terminologia técnica de maneira apropriada, existem formas, né, que você pode adotar. Então, conhecer o teu público é muito importante. E assim você, tendo essa conexão com o teu interlocutor, você vai evitar muitos jargões, né, com pessoas que são fora da área, o que não vai ficar interessante para a sua troca. Definir os termos quando necessário. Então, você não usa só um termo ali técnico, mas define para que aquele público, de fato, se conecte com a sua comunicação. E buscar equilíbrio também entre essa precisão técnica dos termos e uma comunicação que seja, de fato, nítida, né, para as pessoas que estão participando. Então, sempre um meio termo ali entre o técnico e uma clareza
na forma de se comunicar. E praticar reformulação, o rephrasing, como a gente fala em inglês, é muito bacana também, porque isso mostra para as pessoas que você, de fato, está comprometido com a compreensão de todos os presentes. Então, alguns exemplos práticos aqui, só para ilustrar o que eu quero dizer. Por exemplo, let me explain how this algorithm works. Né? Você evita dizer, this is just a simple recursive backtracking algorithm with memorization, né, com termos muito técnicos ali. Você traz uma linguagem mais acessível. This study showed a significant correlation between X and Y. Ao invés de the p-value was less than 0.05, indicating statistical significance in the bivariate analysis, né, que é bem mais complexo. Ou então, this treatment helps reduce inflammation in the joints. Olha só como seria diferente de falar this treatment inhibits the cyclogenase enzyme pathway to reduce prostaglandin synthesis. Muito complicado. Esse tratamento ajuda a reduzir a inflamação nas juntas. Muito mais tranquilo. Então, da mesma maneira que a gente pensa dessa maneira em português, em inglês também é muito interessante simplificar o máximo possível para tornar a sua fala acessível. E aí os conceitos-chave, né? Que é você usar uma precisão lexical, escolha precisa de palavras para expressar exatamente o que você pretende comunicar, evitando ambiguidades. Então, usar palavras como analyze, em vez de look at, que é muito genérica. O registro formal é fundamental. A linguagem sempre apropriada aos contextos acadêmicos, né? Vocabulário específico e um tom bem objetivo também. Por exemplo, the research indicates that, ao invés de the research says, né? A pesquisa indica, ao invés da pesquisa diz. Perfeito? E usar também uma terminologia específica, conjunto de termos técnicos próprios de uma área de conhecimento, né, que é essencial também para essa comunicação precisa, perfeito? Então, como exemplo, photosynthesis, jurisprudence, algorithm, né, que são termos específicos de áreas acadêmicas. Outro ponto importante é a gente fazer sempre aquele exercício, né, de checagem de compreensão. Então, eu trago aqui 4 questões, né, de múltipla escolha, que são parte do nosso exercício dessa aula. E aí você vai marcar A, B, C ou D para cada uma delas. Na sequência, a gente tem verdadeiro ou falso também, para nos ajudar aqui a checar a compreensão sobre o que a gente trocou hoje. Vou deixar tudo isso no Google Sala de Aula para você poder responder através do Google Forms, né? E aqui, ó, preenchimento de lacunas. Vai colocar qual dessas palavras do banco de palavras vai responder melhor a essas 5 questões. Perfeito? E para finalizar, associação. Você vai conectar aqui os termos, né? Register, lexical precision, spaced repetition, collocation, academic word list, com as definições ali na segunda coluna. Ok? Então, vocês têm ao longo dessa semana aí para fazer essas questões e a gente corrigir lá na plataforma Google Sala de Aula. Vou deixar o gabarito também para ajudar a todos, obviamente. E aí, quando vocês finalizarem, a gente comenta na plataforma, caso alguém tenha as dúvidas. Maravilha? Bom, contem comigo, tanto no grupo do WhatsApp como no Google Sala de Aula, para a gente ir tirando as dúvidas ao longo do curso. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço e até lá. See you. Goodbye.